Nem PT, nem Bolsonaro, nem o petismo, nem bolsonarismo. É possível construir uma terceira via? À luz da sociologia e de grandes sociólogos, provavelmente não, principalmente com as redes sociais, porque o que inflama as massas é o discurso polarizado, é o nós contra ele, seja para a esquerda, seja para a direita. E hoje eu quero fazer uma análise, principalmente Ciro Gomes, que eu acho que sempre representou, pelo menos nas últimas duas eleições, essa figura, né? Essa figura é, de criticar os dois lados, de ser uma terceira via de quem não quer votar no PT nem quer votar no Bolsonaro. Por que ele fracassou retumbantemente, explicado por alguns pensadores aqui, sociólogos e filósofos. Vem comigo no Filosofia Infinita, meu nome é Hugo, que tem vídeo toda semana. Se você curte esse canal, cara, se inscreve aqui para não perder. Aqui eu falo mal da direita, eu falo mal da esquerda, então, assim, é uma festa. É uma festa, porque tem dia que eu falo mal da esquerda, a galera da direita chega no canal, se inscreve, aí no dia seguinte sai um vídeo. E eu critico a direita, aí eles ficam putos e saem. Só que a galera da esquerda me vê criticando e chega também no dia seguinte. Então aqui é uma loucura. Por isso a gente vai falar da terceira via hoje, pessoal. O que é terceira via, né? Quando a gente fala de terceira via, é o seguinte: a gente vive numa sociedade cada vez mais polarizada, não só no Brasil, no mundo inteiro. Discursos de terceira via, que podem ter caráter conciliador ou não, mas geralmente tem, né? Um caráter de, olha, cara, você não precisa ser nem 8, nem 80. Tem eu aqui. À luz da sociologia, eu andei. Por que eu tô falando sobre isso, né? Eu falei recentemente aqui sobre o futuro do Brasil, etc., e que eu me preocupava, né? Porque eu não vejo o Brasil ele saindo dessa disputa entre um candidato do PT, pelo menos para a presidência, tá? E um candidato bolsonarista, né? Não vejo, né? A gente vai repetir isso em 2026, provavelmente 2030 e assim por diante, né? Que é o PT é a maior força política de esquerda do Brasil, o bolsonarismo é a maior força de direita do Brasil. Então, a gente tem essa polarização, né? E essa disputa aí brigando por tudo. E eu falei o seguinte, falei, cara, me veio na cabeça Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes ele sempre foi esse cara da terceira via. Um cara que tinha muitas críticas ao PT e tinha muitas críticas a Bolsonaro. E ele metia o pau nos dois. E aí, se a gente olhar a primeira eleição para presidente aqui de 2018, né? O Ciro conseguiu 12,5% dos votos e ficou em terceiro lugar, né? Então ficou em primeiro lugar, primeiro turno, né? Bolsonaro, 46%, mais ou menos, e o Haddad ficou ali com 20 e poucos por cento. O Ciro vem em terceiro, né, com 12,5% de voto. Ele não desistiu. Isso em 2018. Então, né, ele tinha uma força ali ainda, né? E você vê, assim, Bolsonaro estava surgindo ainda, né? Como presidenciável, 2018, etc. O PT tentou insistir até o último segundo no Lula, quando ele viu que não ia conseguir, lançou uma candidatura às pressas do Haddad com o vice de Manuela Dávila, assim, uma coisa horrorosa, que obviamente foram massacrados, no segundo turno também. E em 2022 o Ciro volta. Só que o Ciro volta muito mais. Ele meio que refaz a estratégia, parece assim. Ele continua uma terceira via, só que ele mete o pau na direita, mas ele mete muito pau no PT também, né? E o Lula tava na cadeia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E são bandidos, etc. E aí a própria direita usava o discurso do Ciro para descredibilizar a esquerda. E aí acabou que o Ciro, ele teve um fracasso enorme. O Ciro ficou em quarto lugar. Ele teve 3% mais ou menos de votos em 2022. Ele perdeu para Simone Tebet. A Simone Tebet teve mais votos que o Ciro Gomes. E após essa derrota, o Ciro Gomes afirma que nunca mais iria concorrer para nenhum cargo político. Deu uma briga danada, ele brigou com o PDT, brigou com o irmão dele, brigou com todo mundo, né? E aí deu no que deu, né? E o Ciro se coloca fora dessa disputa. Então o Ciro, que para mim era o ícone, digamos assim, da terceira via, com todas as críticas que eu tenho ao Ciro Gomes, mas, cara, o Ciro Gomes, ele tinha um projeto, ele tinha uma ideia, né? Se é uma utopia ou não, e se de fato, eu acredito, o presidencialismo é uma desgraça, eu venho falando disso, eu vou fazer um vídeo sobre isso,
provavelmente ele não ia conseguir implementar quase nada do que ele planejou, mas ele tinha uma ideia. Cara, eu penso isso, né? Tinha políticas claras ali que ele escreve no livro dele, do Projeto Nacional. E o Ciro é amassado em 2022 e isso se perdeu, pessoal. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso e falei assim, bem, o que a sociologia diz sobre a natureza humana, né, quando a gente vai falar um pouco sobre essa terceira via? E aí eu me deparo com muitas coisas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Durkheim, Emile Durkheim, que é um dos maiores sociólogos de todos os tempos, ele fala que essa identidade de nós contra eles é uma coisa muito forte, né? Então, quando as pessoas estão nessa briga política, esse pertencimento, essa identidade coletiva de você falar, cara, eu sou petista, ou você não é petista, mas assim, eu odeio tanto o Bolsonaro que eu vou votar, eu tô com a galera daqui, porque eu odeio aquele pessoal de lá. Conheço gente que falou pra mim durante as eleições, assim, cara, assim, a pessoa falou que votou no Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, eu deletei das redes. Deletei, briguei com a família inteira. E o oposto também. O cara vota no Lula, tá fora. Eu lembro que no Instagram, eu votei no Lula, né? Quando eu falei que ia votar nele, eu fiz um post. Cara, eu nem lembro, assim, eu perdi, sei lá, 8 mil seguidores, assim, em 24 horas, né? Ou seja, você não suporta mais o outro. Ou seja, esse discurso, ele é muito forte, né? Então, Durkheim vai falar um pouco sobre isso. Que essa terceira via, ela não dá esse pertencimento. Um pertencimento tão grande ao ponto de você falar, cara, esse cara votou no Bolsonaro, tchau. Esse cara votou no PT, tchau. Some da minha vida. A terceira via, ela não fornece esse grau. Carl Schmitt, que é outra figura, né, um filósofo que vai falar sobre isso também, ele fala que a essência da política, na verdade, é a diferenciação entre amigo e inimigo. Ou seja, ou você é meu amigo, você tá do meu lado, ou você é meu inimigo. Então, esse antagonismo, cara, ele é o essencial para mobilizar a massa. Quando a gente fala de massa, a gente tá falando de milhões de pessoas. Então, para o seu discurso mobilizar milhões de pessoas, ele tem que ser muito simples. É assim, olha só, é a gente aqui e lá só tem ladrão, corrupto, vagabundo. Ou então, ó, é a gente aqui e lá só tem fascista, vagabundo, que odeia democracia. Então, a terceira via, né, ela não consegue mobilizar. Porque ela não consegue definir um inimigo. Quem que é o inimigo? Todo mundo aqui é o inimigo? Né? O PT é o inimigo, o Bolsonaro é o inimigo. Você fica meio assim, cara, será? É mais fácil falar assim, não, cara, ó, Bolsonaro é inimigo. Só isso, vem comigo. PT é inimigo, vem comigo. Isso é muito mais fácil. Então, à luz, pessoal, da sociologia, da própria humanidade, digamos assim, né? A terceira via, ela jamais, principalmente nessa era que a gente vive de rede social, né? Que aí a gente vai ter, enfim, os engenheiros do caos, né? É o nome que o italiano, eu esqueci o nome dele, eu tenho um livro dele, chama Os Engenheiros do Caos, né? É essa galera que está por trás dos bastidores, que arquitetam tudo, campanhas, manipulam o público, mensagens de ódio, bot, etc. Então, eles conseguem manipular o discurso. Então, por que o discurso de ódio, geralmente, de você atacar uma pessoa pessoalmente ou fazer uma mentira, etc., viraliza? Mark Twain falava isso, né? Que a mentira, enquanto ela dá a volta ao mundo, a verdade nem calçou os sapatos. Então, a humanidade é assim, e é por isso que o noticiário ele não tem coisa boa. Você já viu ligar o jornal e tem notícia boa? Não, porque o que engaja é o ruim, é a desgraça. E isso funciona no campo político também. Então, basicamente esse dia está perdido. E é por isso que Ciro Gomes ele sofreu um fracasso gigante e se ausentou da política. E hoje eu vejo um cenário que a gente está condenado a isso. 2026 vai ser o PT, seja Haddad, seja Lula, e bolsonarismo ali, na minha opinião, talvez Tarcísio de Freitas ou outra figura que se coloque ali nessa disputa. Ou eu voto no PT, ou eu voto no Bolsonaro. Não tem terceira opção. Aí vem aquela desgraceira lá. Padre Kelmon, né? Assim, candidatos que né? Cabo Daciolo, que, assim, não tem a menor chance nenhuma. As figuras que parece que eles estão ali só para entreter mesmo, né? E, poxa, eu falo isso eu gosto até do Cabo Daciolo, de algumas coisas que ele fala, mas... Assim, é brincadeira. A pessoa não tem 1% de intenção de voto. Eles estão ali para fazer cenário. Então, se a gente olha as últimas eleições, né, cara... não existe terceira via, pô. As últimas eleições, né? Eu não sei se eu vou achar fácil aqui.
as últimas eleições presidenciais do Brasil, né? Enfim, é sempre assim, o primeiro e o segundo, é sempre o primeiro e o segundo. Então, cara, é muito complicado, né? Se a gente pegar aqui a lista, né? Historicamente, desde 2002, né? Você sempre tem isso, né? Por exemplo, 2002, a gente tem ali Lula, né? Então, é Lula e Serra. Aí, aquela disputa absurda, né? Era Lula ali com 46% e 23% era Serra. Aí foi pro segundo turno. 61% Lula, 38%. Vou até colocar na tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela rapidinho, porque isso é importante, cara. Porque eu quero mostrar pra vocês, né? Olha só, isso aqui tá no Wikipedia, né? Já tem detalhado esses infográficos. Ó, 2006, a gente tem Lula com 48% e Geraldo Alckmin com 41%. Quem era a terceira via? Heloísa Helena, 6%. Cara, assim, chance nenhuma. Vou voltar aqui, ó. Se a gente pegar em 2002, quem era a terceira via? Aqui tinha até uma esperança, né, cara? Antony Garotinho, com 17%. Aí a gente vem aqui, ó, para 2010, 46% Dilma, 32% Serra. Quem era a terceira via? Marina Silva, 19%. Não tinha chance nenhuma, coitada. Aí vai pro segundo turno. 2014, ó, 41% Dilma, 33%. Aqui a Marina, ela até conseguiu, olha, 21%, mas você vê que a terceira via, que não é a polarizadora, é o discurso conciliador, ela não consegue, né? Ela não consegue. Impede igualdade. Então, ó, 21%. Aí a gente vem para 2018, que é o que eu falei, 46% Bolsonaro, 29% Haddad, terceira via, que é o Ciro, 12%. Aí, aqui piorou. Você vê que daqui de 2018 para cá, aliás, de 2014, olha só, a terceira via ela tinha um impacto. Você vê que a média que era que, cara, 18, 20%. Era um país que ainda ouvia o outro. Brother, depois das redes sociais, né? 2014 a gente ainda tava na felicidade. Eu considero depois do Instagram e TikTok todo mundo desgraçou a cabeça. A gente é um estado miserável completo. Depois de 2014, olha o que acontece. Ciro Gomes, que pra mim era um grande candidato à terceira via, 12%. Aí ele tenta de novo. Cara, olha só, a terceira via, 2022 foi loucura, né? 4% Simone Tebet, 3% Ciro Gomes. O que eu quero dizer com isso? Não existe terceira via. De 2014 para cá, qualquer articulação política que não penda para um dos lados e seja completamente polarizador, me parece não ter chance. E hoje você olha, quem que é a terceira via do Brasil hoje? Cara, não tem. Eu não consigo enxergar. Porque ou você tá do lado do Bolsonaro, ou você tá do lado do Lula. É basicamente isso. O Ciro, que representava essa pessoa ainda, acabou. E quem criticava o Lula, que era só o Ciro, se fudeu. Porque se a gente pegar a Marina, que era a terceira via mais promissora, a Marina hoje é ministra do Lula, né? Então a Marina ela não tem como ser a terceira via. O Ciro já foi, ele já fez parte do governo do PT, tá? Mas ele rompe com o PT em um determinado momento e aí se coloca como terceira via. A Marina Silva, por exemplo, ela teria que romper com o PT para criar essa terceira via. Ou seja, quem tá no governo não tem como ser a terceira via, porque ele é o PT. Cara, complicado, quero saber a sua opinião. Eu olhando para sociologia, para o que diz, né, os estudiosos sobre comportamento humano, comportamento político, olhando para o Brasil, eleição presidencial desde 2014, o meu cenário é pessimista. É tipo assim, cara, a gente não quer uma terceira via. Porque o que comove, o que deixa todo mundo com sangue fervendo é isso, cara. É um discurso fácil. É isso aqui contra eles. E acabou. Mais nada. Eu quero saber a sua opinião. Você acredita na terceira via? Eu tenho certeza que muita gente não queria o PT, mas não queria Bolsonaro também. Então, o que seria possível construir, né? Além disso? Ou será que a gente está condenado, pelo menos para os próximos 10, 15 anos, viver isso? O PT ascende ao poder, cresce um ódio gigante na sociedade contra ele. Aí a próxima eleição a direita vem. Cresce um ódio gigante contra essa direita.
pum, e o PT acende. E fica trocando, né? A direita e o PT, direita e o PT, direita e o PT. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, nosso vídeo sempre continua nos comentários. Vamos ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos.